A paz do Senhor, meus irmãos, estamos dando início a mais uma Escola Bíblica Dominical online, dessa feita, a última do trimestre, aí com o título Orando Sem Cessar. Paz do Senhor, queridos irmãos, é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez nessa semana. Estamos encerrando aí mais um trimestre, né? Nosso textuário é bem fácil, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Queridos irmãos, a oração ela é algo essencial dentro de tudo que nós vivenciamos nesse trimestre relacionado à batalha espiritual. Para enfrentarmos essa batalha espiritual do nosso dia a dia, nós vamos precisar entender que precisaremos de oração. E a oração ela não é um hábito, algo novo ou algo que surgiu no período da igreja, né? Porque alguém pensa que quem começou a orar foi a igreja. Mas nós já vamos achar, né, um dos filhos de Adão já orando ao Senhor, buscando o Senhor, invocando o Senhor. E nós precisamos ter em mente que as nossas batalhas, elas são vencidas na oração, na busca constante, na comunhão. Porque a oração ela vai definir, o que vai definir o grau da comunhão que eu tenho com o Senhor é o período de tempo que eu consigo passar com o Senhor. Então é muito importante a gente, nessa lição, procurar aprender e entender o que é oração. Oração também, paz do Senhor, a todos aqui, o presbítero Sérgio, o pastor Luciano, os irmãos. Oração aqui na definição vai falar de uma busca ou uma comunicação que a pessoa se dirige a Deus por meio de palavra ou pensamento. Então a oração, ela traz isso como uma espontaneidade da parte do homem em buscar ao Senhor. Eu desejo senti-lo. Então, através de meus pensamentos, através de minhas palavras, eu vou buscar a Deus. O texto famoso que fala em Romanos 8,26, que nós não sabemos orar como convém, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquela palavra inexprimível é o que não se pode expressar por gestos, ações ou palavras. Então, é algo sobrenatural, essa intercessão. Então, o Espírito Santo ele vai pegar a nossa palavra, que é misturada com fé, quando nós nos dirigimos a Deus através da oração, e vai levar ao Pai essa oração como um cheiro suave, como um sacrifício, como uma petição, e assim por diante. Então, uma das características dessa oração, ela é uma entrega. Quando a oração ela é mais fervorosa, ela se torna uma súplica. Só que a oração, ela não deve ser uma pregação. Eu já, não sei, os irmãos já tiveram essa experiência de orar ao lado de alguém que prega ao invés de orar? Uhum. E é horrível quem está ao lado porque a pessoa fica citando textos para Deus e interpretando os textos e pregando. E a gente está ali ao lado esperando acabar a pregação para tentar se concentrar na oração. Então, oração não é pregação. Ah, irmão Leão, mas eu posso me agarrar a um texto bíblico, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, e citar na oração? Claro que pode. O que a gente não deve, não é questão de poder, mas é que não deve, é fazer exegese bíblica de joelho, ficar interpretando o Bíblia, porque Deus já sabe exatamente o que o texto quer dizer. Eu tenho que abrir o meu coração, não ficar buscando palavras difíceis, mas palavras sinceras. Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, que é aquilo que está em Mateus 6 e 8. E essa oração, ela surge de uma necessidade dos próprios discípulos. Sim. Lucas, né, capítulo 11, versículo 1, vai dizer que Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Isso demonstra a necessidade de você saber orar. É um aprendizado. Muito boa a fala do evangelista irmão Eliel, quanto a isso, porque nessa oração parece mais que quem precisa ser convencido da incredulidade ou da falta de conhecimento é o próprio Deus. É uma insistência e o relato do óbvio, a própria citação da Escritura Sagrada para Deus, parece que Deus ele tem amnésia ou não se lembra, ou é a parte menos convertida que não conhece a situação do indivíduo. Então a oração se torna justamente essa
busca por uma exegese bíblica, eu sei, é citação de versículo, mas está escrito assim, Senhor, e está escrito assado, e vai relatando. Não passa a ser um diálogo, porque a oração, pelo que nós percebemos dos textos sagrados, quando o mestre ora, mesmo sendo Deus, mas essa comunhão com o Pai, a necessidade de falar com o próprio Pai, ele não tem uma fórmula mágica. Ele o Pai Nosso não é uma fórmula, não é uma coisa que tem que ser sequenciονada. Vai dizer ali os elementos que serão bons de estar dentro da oração, né? Nós vamos debater abaixo. Mas eu fico interessado justamente esse diálogo. Nós estamos, por exemplo, eu estou falando e os dois estão ouvindo. Quando você falar, eu vou ficar ouvindo. E nós não temos, às vezes, essa... Porque daí vira um monólogo, né? Exato. E outra coisa importante é que não há mandamento sobre a postura correta para orar. Então, tem pessoas que dizem, não, mas eu tenho que ser de joelho. Não, é bom que seja, você acostumou, é uma questão de humildade, reverência e tal. Mas é importante perceber que na Bíblia não há um mandamento que a oração deve ser de joelho. Também não estou pregando que ela não deve ser de joelho. Mas ela pode ser deitada, pode ser sentada. Né? Daqui a pouco a gente vai querer ajoelhar em cima de grão de milho para ser mais sacrifício. Antigamente, quando eu era criança, era pecado ajoelhar em cima de travesseiro, porque Deus não aceitava essa oração. Né? E tem até pensamentos assim como tem Jesus, não é... Daniel orava com a janela virada, né? E exatamente, ou aberta, né? Que seja. E os muçulmanos também virados para Meca, né? E há pessoas que só podem orar voltado para o púlpito. Se for voltado contra o púlpito, não pode. E aí eu fico pensando, onde está Deus? Na minha direita, na minha esquerda, à frente, atrás? Irmãos, e a questão da postura é muito interessante, só para pontuar algo que talvez você não lembre, mas vai lembrar. O rei Ezequias, ele recebe uma mensagem de Deus, deitado, ele vira para a parede, chora amargamente, ora ao Senhor, ele ora, Deus de imediato, porque Deus ouve a oração, que é a dificuldade que nós temos muito hoje de entender, é esse ouvir de Deus. E o presbítero Irmão Sérgio pontuou algo aqui muito importante. A oração nada mais é do que um diálogo. Então, nesse diálogo, nós temos uma dificuldade. E a dificuldade que nós temos é de esperar Deus falar. Eu dobro o meu joelho e eu falo, e vou falando. E quando você começa a observar, você vai chegar a uma conclusão que nós não oramos na maioria das vezes. O presbítero Irmão Sérgio falou aqui a questão do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso, eu vou dizer que não é a maneira, mas é os ingredientes. Então não pode faltar na minha oração, não pode faltar a adoração. Não pode faltar a adoração. Não pode faltar o reconhecimento de quem o Senhor é, mas de quem também eu sou. E é interessante que a minha oração sempre começa aquela oração muito... Nós estamos ficando como oração, aquela oração micro-ondas, né? Senhor, eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu, muito obrigado, perdoa os meus pecados o Senhor já sabe das minhas fraquezas. E ó Jesus, o Senhor me abençoe, porque a prestação do carro está atrasada, a conta de luz já venceu, e o Senhor me ajuda, e o Senhor me abençoe, o Senhor faz. E aí, quando a gente observa, as pessoas falam que não conseguem orar. Hoje eu ouço muito alguém dizendo assim, eu não consigo orar. Aí quando você conversa com alguém, eu gosto muito de observar as tais campanhas que nós fazemos de oração, então eu gosto de participar. Então eu dobro meu joelho, eu vou orar. Então logo eu vejo que alguém senta, alguém daqui a pouco está com o olho por cima do banco procurando e alguém pergunta se é uma hora que não passa nunca. O que é isso, irmãos? É porque nós não temos comunhão. Porque à medida que eu tenho comunhão, não é a questão que eu vou só ficar falando. Deus vai falar ao meu coração coisas que eu preciso ouvir. E
certos nãos que eu preciso ouvir, somente Deus pode falar ao meu coração. Então, irmão, se em pé, se deitado, se de joelhos, se você tem um problema no joelho, tem que colocar um travesseiro para orar, se você tem outro problema que não pode ajoelhar no frio, tem que colocar alguma coisa, isso não interfere. Agora, o que vai interferir, sim, é se esse diálogo que você desenvolve com o Senhor, ele é sincero, é uma oração que é segundo a vontade de Deus. Que outra dificuldade que nós temos, evangelista Moidel, é que normalmente quando os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar, que essa deva ser a nossa pergunta, ensina-nos a orar, porque a nossa oração ela tem que ter também algo que vá de encontro à vontade de Deus. Né? Eu já ouvi alguém orando para que Deus mate alguém. Né? Mate o fulano, Senhor. Acaba com essa situação. É uma oração que Deus não tem propósito. Deus não vai ouvir. Não, mas 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. É bíblico. E a pessoa usa esses textos pontuais sem olhar um contexto, o porquê de tudo aquilo ali. Então, irmãos, quando eles pedem ao Senhor, Jesus ensina-nos a orar, as nossas orações serão ouvidas. 1 João capítulo 5, o apóstolo vai falar, e se sabemos que nos ouvimos, que ele nos ouve quando oramos, sabemos que que ele ouve as nossas petições, mas ele nos responde segundo a sua vontade. Ele sempre vai nos responder, mas segundo a sua vontade. O que nós não entendemos é que Deus não tem nada a ver com a minha vaidade, a minha oração pessoal. Eu orei, mas algo que tem a ver com minha vaidade pessoal, algo que tem a ver com o meu ego, Deus não interfere. A relação aqui com Jesus e a oração, que é o tópico 3, tem pelo menos 11 orações em Lucas, já que Lucas é o evangelho da oração. Então, aqui no texto do batismo, que Lucas registra no 3 e 21, ele vai dizer, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo também Jesus batizado, e orando ele, o céu se abriu. Estava em pé. Ele orando, é a mesma coisa, a gente imagina o quê? Os discípulos, né, começaram com, sei lá, 120, tinha 120 pessoas, começaram com 500, mas 120 quando desceu o Espírito Santo, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, o lugar onde eles estavam assentados. Eu sempre pensava na minha mente que era de joelho que eles estavam ali. É claro que é importante orar de joelho, mas é claro que a gente vai ter que pontuar os textos para a gente entender a postura em que eles estavam. E o texto aqui que fala da oração, por exemplo, Lucas 5, só para pontuar alguns, eu não vou falar todos, né? Porém, ele se retirava para os desertos e ali orava. Eu acho interessante essa passagem, né? É Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele não queria saber de nada, ele era Deus, Claro. mas ele se retirava ao deserto e ali ele orava. E ali ele fazia a sua entrega, né? O texto de Lucas 6, versículo 17, aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Daí, de manhã, ele separou os discípulos. E nós temos essa conceituação, aquela questão toda de sempre colocar termo nas coisas, né? Como diz, mas sentado parece que não é tanta reverência. E eu já ouvi isso em termos até de palavras. Vamos supor, tem pessoas que, vamos supor, vai ter uma oportunidade para falar, né? Então, está todo mundo sentado, irmãos, em reverência à palavra, vamos ficar em pé. Aí todo mundo fica em pé para ler a palavra. Aí, em determinada situação, ele vai estar lendo e a pessoa vai ler de novo sentado, aí perdeu a reverência. Aí eu estou em casa sentado, ou como eu estou aqui lendo a Bíblia, eu fico pensando, eu perdi a reverência. Porque eu deveria estar lendo a Bíblia em pé para ter reverência. Como se a reverência fosse posicional, né? Se fosse... A reverência é interna, é o respeito que eu dou à palavra, né? É a minha alma que se dobra, né, em humildade, é a minha vontade que se inclina à vontade de Deus, e não o meu físico, porque às vezes estamos de joelho só na postura física, porque espiritualmente nós nos achamos fortes o suficiente. Eu vou orar porque para cumprir protocolo, porque eu nem precisava, alguém pode pensar assim, né? É bem interessante porque
Aí vem, é claro, a grande questão que existe o olhar de julgamento, porque se a pessoa está sentada, escola dominical às vezes acontece isso, né? A pessoa, para ler uma parte do texto, se põe de pé. Sim. Se é pessoal, se a pessoa acha que é interessante, não vejo mal nenhum, eu acho até bonito. A pessoa se levanta, faz a leitura, senta. Mas o ruim é quando a pessoa olha para o lado e diz, tá, mas ele leu e ficou sentado. Então nós temos muito esse problema de não tratar das nossas querelas, dos nossos problemas, fazer da nossa vida aquilo que nós entendemos por correto e não o que a Bíblia diz como um parâmetro para todas as demais, né? O problema é que são coisas que vão se repetindo e aí vai se entendendo como pecado. Daqui a pouco é pecado orar em pé, é pecado orar deitado, é pecado ler a Bíblia sentado. E isso são coisas que nós criamos. Deitado se torna mais difícil porque você pode pegar no sono. Então é uma questão de... Mas há situações que eu, por exemplo, tive um momento na minha vida que eu tive que orar deitado por causa da angústia. No caso da minha situação, sim, é um problema a ser resolvido e até tu fica numa posição fetal, né? Assim, de tanta agonia. Por quê? Porque... Mas era no meu quarto, na minha intimidade, né? Não era na igreja. Mas Deus respondeu. Então é como o caso diz aqui, este que estava enfermo, não tinha condições de ficar em pé, uma pessoa que está hospitalizado, não vai deixar de orar. Então a oração é uma questão que vai além da posição, porque diz que nós devemos orar sem cessar. Eu gosto da oração quando eu saio dela entendendo e tendo a certeza de que Deus me ouviu e que eu consegui abrir meu coração e aquela angústia saiu. Principalmente quando a gente chora na oração. Isso é muito bom. Quando a gente sai, a gente fez a entrega. É como eu preguei esse final de semana a respeito de Ana. Ana, ela ora a Deus com a alma amargurada e depois da oração ela não engravida em seguida, mas ela foi embora, aliviada, seguiu o seu caminho e o seu semblante já não era triste. Não. Mas ela não tinha obtido a resposta, mas para ela tinha descarregado a alma. Então aquilo que ele não entendeu foi uma resposta que ela precisava. O coração dela se aliviou. E aqui no ponto 2, antes que eu devolva a palavra para os senhores, vai falar dos patriarcas, né, que são as orações mais antigas, mas a questão de Abraão era muito de construção de altares. A gente vê que ele invocava a Deus construindo, erigindo altares. A gente já vê o Isaac mais dedicado à oração, porque dos 3 patriarcas, todos tiveram esposas estéreis, né? Tanto Sara, Rebeca e Raquel. Mas quem orou 20 anos para a esposa engravidar foi Isaac. É bonito. A Bíblia diz que ele orou insistentemente ao Senhor 20 anos por sua mulher, por quanto era estéril. E Zacarias também orou por Isabel, porque quando o anjo visitou, disse, a tua oração foi ouvida e a tua mulher vai conceber. Então, o homem estava orando para que a sua esposa engravidasse. No caso de Abraão, enjambrou com Agar. No caso do Jacó, teve 2 esposas e depois ainda mais Bila e Zilpa, que eram escravas. Né, que eram escravas das suas, e tiveram 4 filhos, né, Dan, Naftali, Gad e Azer. E aí o que acontece, irmão? Quando chega com Isaac, ele poderia, pela tradição, obter uma outra esposa por um casamento, já que essa não gerava filhos. Mas ele disse, não, vou orar ao Senhor. Então, assim, às vezes a gente não entrega, não ora, padece e sofre porque a gente não consegue entregar. Descansa, entrega tudo a Deus e confia. Vamos tentar fazer isso. Eu sei que não é fácil. Quantas vezes eu saí da oração angustiado e pensando ainda, né? Mas não é possível. E eu voltar lá, porque é uma tendência de tirar da mão de Deus de novo e depois colocar. Mas quando Ana entregou, entregou. Quando o Isaac entregou, entregou. E depois de 20 anos, quando ele tinha 60 já, Rebeca engravidou de Esaú e Jacó. Eu vi uma história, acho que vocês também já ouviram, né? 2 passarinhos no galho de árvore. Já ouviu essa, né? Sobre a ansiedade? Estavam lá conversando assim, disse um pro outro assim, por que esses seres humanos correm de um lado pro outro? Aí o outro diz assim, eu acho que é porque eles não têm um Deus igual ao nosso, né? Porque o nosso Deus cuida de nós, o Deus deles não deve cuidar deles. Engraçado que essas aves ainda tem o osso oco, né? Porque não tem tutano, então não tem reserva de gordura. Se ficar um dia sem comer, morre. Aí não vê eles preocupados por aí. E nós temos gordurinha nós temos gordura para gastar. Então, irmãos, bem pontuado aí também já ficou o tópico 2, né? Dos patriarcas, exemplos de oração, né?
E Jesus, com a prática da oração, nós vamos ver tanto no Getsemane, já foi usado muito bem aqui pelo evangelista irmão Eliel, sendo usado como o evangelho de Lucas como o evangelho da oração, as várias vezes que Jesus orou, o incentivo de Jesus à oração, a necessidade, tanto é que para explicar a questão da oração, ele vai chegar a falar que a oração tem que ser uma insistência, ele vai falar sobre aquela viúva, né? Do juiz, ele vai falar que aquele juiz não temia a Deus nem aos homens, mas aquela mulher foi lá e ela insistiu, era Jesus nos dizendo, insiste, vai um pouquinho mais adiante. Bem lembrado que Jesus disse, seja chato. Ele disse, insiste. Porque a chatice é o quê? Senhor, na tua palavra está escrito tal texto, porque aí eu vou voltar no que o evangelista Eliel falou. Para Deus, irmãos, você não precisa repetir a palavra. Aí você vai dizer para mim, mas Jesus venceu o diabo. Irmãos, mas foi o diabo. Não foi Deus. Foi o diabo que ele venceu usando a palavra. Para Deus, e eu não sei o evangelista Eliel e o presbítero Mão Sérgio, mas eu digo que uma das coisas mais difíceis da vida cristã e do ser humano é você conseguir se abrir para Deus. Mesmo você sendo um cristão autêntico, sabendo quem Deus é, mas você se derramar para Deus. E você conseguir contar tudo para Deus sem reserva, porque você vai chegar a uma conclusão que Jacó só consegue contar tudo na volta. Depois de toda uma experiência, depois de ter vivido N situações, na volta, quando ele tem aquele encontro no Val de Jaboque, é que ele consegue contar tudo, porque quando ele ouve aquela pergunta, qual é o seu nome? Ora, agora eu vou ter que falar meu nome nessa altura? Não, qual é o seu nome? Quer dizer, era só me abençoar, não precisa nós render esse assunto agora, meu nome. E ali eu entendo, irmãos, que essa é a nossa dificuldade. E Deus quer isso em nós. Deus vai falar com o povo de Israel, no livro de Deuteronômio, quando vocês me buscarem de toda a vossa alma, de todo o vosso coração, então eu vou ouvir. Então, o que a gente entende? Tem oração que a gente cumpre o protocolo, a gente ora por orar. Quem sabe hoje, eu vejo até alguém comentado, quem sabe eu vi algum irmão falar um dia que parece que tem um dia que a porta da graça está aberta. Eu falei, não, irmão, mas não tem um dia que a porta da graça está aberta. Ela foi inaugurada. Ela já foi inaugurada e um dia ela vai ser fechada. Então, por enquanto, ela está aberta todo culto, todo dia, 24 horas. Agora, esse mover o coração de Deus na oração é a questão de vocês, irmãos, e não é fácil se derramar. Eu não posso dizer aos irmãos aqui, os irmãos que vão nos acompanhar, os irmãos que vão dar aula, que é para ensinar que oração é algo muito fácil. Mas também não vou dizer aos irmãos que é quebrar pedra, como alguém falava antes. Oração é quebrar pedra, oração é pagar um preço. Eu fico muito invocado quando alguém pega o púlpito da igreja, vai dar um testemunho e diz, eu paguei um preço na oração. Não, irmãos, quem pagou o preço foi Jesus. Jesus pagou um preço carregando uma cruz, ele pagou um preço. Agora, oração é intimidade, oração é comunhão, oração é aquilo que Jesus falou na questão da viúva. Você vai ter uma insistência, ele vai falar, pedi, dá-se-vos-á. Não. Né? Pedir, dar-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. E a porta abre. Aí a questão da viúva, ele fala o quê? É uma insistência, você tem que insistir. Claro. Porque, irmãos, o que nós queremos hoje? Nós queremos dobrar o joelho no culto, e é no culto que nós queremos também. Porque nós não queremos ter vida de oração, porque isso é o complicado. Essa vida de oração, aqui o textual orar sem cessar, não é que você vai ficar 24 horas de joelho dobrado. Mas você está ali dirigindo seu carro na estrada, você está conversando com o Senhor. A irmã está lá lavando a louça, lavando a roupa, cuidando da casa, ela está conversando com Deus. Eu e o evangelista Eliel temos a mesma profissão. Quantas vezes eu estou ali fazendo argamassa, eu falo, Jesus, quando eu estou virando essa argamassa, o Senhor pode bem fazer da minha vida como essa argamassa, né? Dar uma virada e fazer ficar homogêneo isso aqui. E às vezes eu pego um cômodo todo fora de esquadro, atrapalhado, depois eu oro e faço, Jesus, é assim que o Senhor pode fazer com a minha vida? Você está ali orando. Tem hora que a nossa oração é um suspiro da alma. Né? E que o Senhor entende aquilo, que ele vê que é sincero. Então, aquela insistência, nós precisamos voltar a essa insistência, vai ser a nossa vida de oração. Você vai estar andando na rua, conversando com o Senhor, falando com Deus, aí você começa a ter uma vida de comunhão.
E isso que Jesus quis ensinar aos discípulos. Porque se você analisar, ele saía e orava. Mas ele não parou de pregar, ele não parava seu ministério, ele não parava com os discípulos, ele estava constantemente pregando, constantemente andando. E nós não vamos parar para orar, mas nós vamos ter uma vida de oração. A grande dificuldade, creio, nossa, é essa questão de tentar sempre manipular o divino. Porque Jesus nunca tentou passar para eles que quanto mais oração, mais poder, quanto mais oração, mais isso. Porque às vezes nós fomos ensinados assim, igreja que muito ora, muito poder tem. Quer dizer, os fariseus oravam regularmente, não tinham poder nenhum. Quer dizer, a questão não está na quantidade de oração e nem nos horários que você faz, ou quanto que você faz, ou a maneira que você faz. É sempre a atitude do coração. Por que você busca Deus? Por que você ora? Mas Tiago diz, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Exato. Como é que se faz esse pedido? Orando. É. Pede e não recebe. E tipo assim, Léo, vamos supor, hoje eu não posso faltar no culto. Por que eu não posso faltar no culto? Porque é o culto de oração e eu sou... Não é o motivo porque eu tenha a necessidade de ter aquela comunhão. É como eu vou na casa da minha mãe. Eu vou na casa da minha mãe, né? E a gente chega lá, abraça, e já sabe que tem um cafezinho, tem uma bolachinha. Aí tu senta, fica ali. Às vezes não falamos muita coisa, mas é um momento de comunhão. Eu olho para ela, olha para mim, e às vezes nós não falamos nada. Então, mas eu vou na casa da minha mãe não para tomar café. Eu vou na casa da minha mãe porque a presença dela me alegra. Quer dizer, eu sinto alegria. Então, quando eu vou à casa do Senhor, ou eu me prostro perante Ele, ou eu estou nesse momento do trabalho, dirigindo, e fico pensando, poxa, Senhor, que bom seria que o Senhor pudesse ir embora hoje, né? Ou, como tu tem sido bom, tem me feito isso. Então, é uma coisa que não tem um posicionamento, né, de joelho, mas a atitude do Espírito que manda. Então, eu acredito que hoje nós pecamos muito, é porque sempre estamos em busca de resolver os nossos problemas, não de ter amizade com Ele. É mais uma relação de troca do que uma relação de doação. Então, o nosso objetivo é alcançar e tentar convencer esse Deus que tudo pode e não nos quer dar, a fazer aquilo que nós não pudemos, mas Ele pode. E às vezes se pede até vingança, como o pastor Luciano falou, sim. Né? Assim, machucar, tirar do cargo, mudar de igreja. Ou falar mal, por exemplo, Senhor, tem muitos hipócritas dentro da igreja que pregam assim. Ainda, né? Tem uns casos assim. Eu lembro do amado irmão que orava alto e ele orava para nós. Exato. Para Deus, porque ele dizia assim que eu te agradeço, Senhor, porque na época que o pessoal não tinha televisão, né? Porque eu não tenho televisão. Mas então, tem uns aí. Daí ele dizia, mas eu sei que tem servo teu. E ele orava alto para a igreja. Claro. Então era uma oração cheia de indireta, assim, cheia de farpa. E a gente não vê que a pessoa está ali para falar com Deus. Eu penso assim, oração em silêncio, e eu falar da minha intimidade com o Senhor, e eu me entregar a Ele. Eu descobri que isso não é uma coisa que eu tenho que fazer por 3 horas todo dia de joelhos, senão Deus não vai me aceitar. Criam-se regras. Criam-se regras. Que criam, né? Então a gente faz aquela nossa devoção, e como diz o pastor Luciano, a gente continua devotando e ligado com Deus. Eu vou continuar. Porque se eu fosse ficar esse tempo de joelho, como é que eu ia trabalhar e sustentar minha família também? E aquela questão, como nós estamos tratando aqui dentro, já vamos finalizar esse tópico, mas é aquela questão da caderneta, né? Que eu tenho uma caderneta onde eu coloco lá, orei de manhã, cumpri o meu ritual, né? 1 hora. Beleza, então. Aí depois, agora depois do almoço vou mais 20 minutos. Aí chega de tarde, fui lá no banheiro, mais 10 minutos. Aí, hoje orei 2 horas. Quer dizer... Você falando, foi inevitável lembrar da oração de um tal de Duda, porque ele orava sempre a mesma coisa. Sim. Ele decorou, e chegou um dia, ele enjoou da oração e ele escreveu. Então, na hora de dormir, ele dizia, Jesus, está ali. Ó. Tu sabe. Tu já sabe. Acho que foi a melhor oração que ele fez. Porque senão tu essa sabe. Foi a sincera. Porque tem dia que você não tem, né, para essa expressão de estar diante de Deus. Não sei. E outra coisa, o evangelista Eliel e presídio Mão Sérgio, eu custei aprender isso, porque a gente, quando é mais novo, a gente ouve muita pregação, né? Então a gente nasceu e criado na igreja, e essa questão da regra,
da postura, do tempo, né? E eu comecei a pregar muito novo, então eu estudava, e de tarde, quando eu estudava de manhã, à tarde eu ia trabalhar com meu pai de servente pedreiro. Quando eu estudava à tarde, de manhã eu tinha que ajudar meu pai. Então naquela época era assim que funcionava. E à noite eu ia para a igreja e pregava fora. E os irmãos me buscavam, me traziam, e eu tinha que tirar um tempo para orar. E tinha noite que quando eu dobrava o joelho eu estava exausto. Estava exausto, aí eu dormia. Um dia eu falei, uma hora eu vou ter que confessar esse pecado aí. Porque... Mas é assim mesmo. Aí eu conversando com o missionário falecido pastor Eurico Bergsten, eu falei com ele, eu tenho pecado. Eu prego tanto aí, a gente anda tanto, e o senhor é um grande homem de Deus e tal, e coisa. E na oração tem noite que eu vou orar, mas eu estou tão cansado, e quando eu vejo, eu já dormi. Aí ele disse, essa é a melhor oração, que você dormiu nos pés de Jesus. Ele falou, pelo menos 15 minutos que você orou com sinceridade. Ele falou, Deus não vai exigir de você aquilo que você não pode apresentar. Aí ele me ensinou a começar a ter períodos de oração, mas de qualidade. E às vezes é isso que nós não aprendemos, nós achamos que é o tempo. Eu estou 1 hora ali, mas talvez eu tirei 1 hora de oração, mas dessa 1 hora eu não tirei 5 minutos de qualidade, porque às vezes a minha oração faltou o principal, eu não consegui adorar, porque se na minha oração faltou adoração, eu não orei. Se na minha oração faltou quebrantamento, eu vou atingir, como é que eu vou mover? O evangelista Liel usou algo aqui, algo impressionante, mas que em século 21, em 2019, acontece. Às vezes até numa oração aí do início do culto, alguém faz uma oração no microfone de farpa, né? Dando uma cutucada no aqui, no outro ali. E é uma coisa que Deus não recebe, que Deus não está nisso. Não é muita oração, muito poder, porque oração... Irmãos, o operar de Deus na verdade, como nós aqui estamos para falar a verdade, o operar de Deus tem tudo a ver com o seu querer. Nós não podemos esquecer disso. Nós oramos não é porque Deus vai fazer algo por nós. Nós oramos porque nós queremos ter comunhão com Ele. A nossa comunhão vai trazer as bênçãos que Ele nos quiser dar. E as que eu trabalhar para ter. Por aí. Então, desse tópico aí, ficou bem claro que a oração é fundamental. Surgiu ali entre os discípulos a necessidade. Não tinha fundo musical quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Estavam todos sentados, não teve nenhum apelo, né? Mas não há regra, né? Não há regra. Quando Pedro está pregando para o Cornélio, no meio da mensagem, ele recebe o Espírito Santo. Então, não coloque regra, né? Não defina Deus, não coloque ele num quadrado, numa caixinha. Se ele te impulsiona para orar de joelho, ore, é saudável, é bom, e você não se sente bem sentado orando, então não ore. Né? Eu creio assim, mas não faça isso uma regra para os demais, né? Procure sempre olhar com carinho o teu próximo, porque todos nós temos as nossas fraquezas. Então nós vamos abordar agora a segunda parte, que é a oração no Sermão do Monte. Então nós estamos aí na segundo tópico, a oração no sermão. E o subtópico vai falar a oração nas praças e nas sinagogas. Então Jesus, quando ele se refere a esse tipo de prática, era comum. Mateus nem se refere a isso, porque Mateus ele é um escritor voltado mais para o povo judeu, então as práticas judaicas da sinagoga e outras atividades ele não explica, né? Porque para ele já é natural falar para quem entende. Então era próprio do judeu sempre orar já dessa forma em pé. E aí surge, é claro, a figura dos fariseus, que eles acrescentam um pouco mais, eles se preocupam muito com essa parte da visibilidade. Então eles vão criando regras para guardar o sábado, regras para jejum, tanto é que depois nós vamos abordar isso. Então Jesus não condena a prática da oração em pé.
o que ocorre basicamente na questão da sinagoga, lembrando os irmãos que sinagoga é um advento pós-cativeiro, ela não existia antes, né? Ela passou a ser usada depois do cativeiro, que era um centro de adoração, né? Que foi criado para fazer leituras e orações e assim por diante. Então a questão dos fariseus que são repreendidos é justamente porque eles buscavam a apreciação e o elogio, o reconhecimento público imediato. Então eles queriam ser vistos como os santos homens de Deus. Tanto é que Jesus ele fala em Mateus 23, ele chama a atenção dos fariseus e ele fala a respeito dos filactérios. E filactério era um pedaço de couro com um texto de Deuteronômio que era amarrado no braço. E eles também usavam a franja nas vestes, que era uma borda no final da túnica, que era a representatividade dos mandamentos de Deus. Então tudo isso eles faziam para chamar a atenção para si. Mas não é que seja pecado orar em público. De repente alguém precisa de uma oração. Eu me lembro que eu orei por um amigo meu que estava com uma dor muito forte. Eu orei por ele em cima do monte de areia numa obra. Ele estava muito mal. Mas eu tô com uma dor aqui. Eu disse, ajoelha aqui em cima desse monte de areia que nós já vamos orar. E já oramos e Jesus curou ele. Foi uma bênção. Então é possível. Por quê? Como nós lemos aqui a Bíblia a respeito do batismo de Jesus, ele orou e o céu se abriu. E onde é que ele estava? Saindo da água em público. Exato. Em público. Então, não há problema algum. E o texto de 1 Timóteo 2,8, Paulo diz, eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, não é esse o princípio que está sendo rechaçado aqui, mas é o princípio da autoaclamação. Porque dentro do contexto da oração pública, no sentido de atrair para si a honra, também está falando da esmola, né, que dá esmola para que as pessoas vejam. Daí Jesus vai dizer, o que a tua mão esquerda faz que a direita não saiba, não toca a trombeta. Por quê? Porque senão já recebeu recompensa. Acabou. Porque essa pessoa própria já acabou se auto-pagando pelo fato da visibilidade. Então é isso que ocorre de Jesus dizer, ó, então tu quer orar, a questão é onde vai para o tópico seguinte, como é que a gente deve orar, que é no secreto. E é interessante que Jesus, ao mostrar tudo isso, vai nos dar um ensinamento muito importante, que é a dificuldade da oração. Porque para você orar em público, eu não vou orar em público, talvez alguém consiga, mas é muito raro, né? Você orar em público contando para Deus onde você peca, onde você erra e onde você precisa melhorar. Eu chamo isso de oração fake. Né? Porque a oração pública ela é meio fake. Né? A gente ora às pessoas. Né? Então a gente abençoa, a gente agradece pelos milagres, pelas bonito, bênçãos, né? Palavras. E Jesus aqui ele começa a dizer, olha, e vocês vão precisar o seguinte, vamos parar com essa oração ostentação, essa oração em público, não é que ela seja pecado, porque depois Jesus vai tornar orar em público quando ele chega para ressuscitar Lázaro. Ele ora diante da multidão e diz, graças te dou ao Pai, porque sempre tu me ouves. Então Jesus ora em público. Mas ele vai ensinar a orar em secreto, por quê? Porque no secreto eu vou ter a liberdade de falar com o Senhor as minhas questões pessoais. Seria eu mesmo, cara. Né? Aí eu posso contar para Jesus, aí a gente cantava um corinho, né? Conta para Jesus onde é a sua dor, ele te ajuda, porque é só nessa oração em secreto. Porque às vezes tem aquele irmão simples que ora do lado da gente, ele acaba contando tudo para o Senhor, mas a gente está contando para o Senhor, mas tem aquele irmão que ouve. Aí, irmão, se você é aquele irmão que está ouvindo ele orar, não passa para frente uma oração do seu irmão. Ele foi simples, ele estava falando com o Senhor e não com você. E quando Jesus ensina a orar em secreto, é para que você tenha aquele espaço da comunhão, aquele espaço da liberdade, aquele espaço que você pode se abrir, porque nós ouvimos muito aquela questão assim do confessar pecados, né? E nós criamos muito um hábito assim que o confessar pecado é só quando eu chamo o meu pastor e eu confesso o meu pecado diretamente para ele. Não. Nós precisamos voltar até aquela oração de confissão, conversar com o Senhor. Olha, Senhor, hoje eu passei na rua e eu dei uma olhadinha hoje, eu sei que quando eu olhei o Senhor não agradou. Como é que eu vou fazer essa oração, de repente, até do lado de um irmão na igreja? Aquele irmão vai dizer, não, irmão, tá
francamente, hein, ele anda na rua aí, mas tem hora que eu preciso contar para o Senhor que eu estou com essa fraqueza. Senhor, hoje eu tive uma dificuldade porque talvez eu quase fiz aquela coisa. Mas o Senhor me guardou e eu preciso que o Senhor me ajuda. É uma oração que eu preciso fazer em secreto, eu não posso fazer no meio das pessoas. Olha, Senhor, hoje eu fiquei tão irado que a minha vontade foi de matar. Se não é assim, eu senti a tua presença aquela hora, eu matava. Aí se alguém está do meu lado, não entende isso, não, isso aí é muito iracundo, isso é muito nervoso, isso aí não dá nem para falar com ele. Mas não é, irmãos, essa oração em secreto. Nós precisamos voltar a ter essa oração. E às vezes nós estamos ficando tanto com esse hábito de orar na igreja, e os fariseus eram acostumados a fazer aquelas orações que aí eram orações repetidas, né? Porque aí eram só orações de agradecimento e só as orações para mostrarem o bem que constantemente eles estavam fazendo, né? Porque eles só contavam coisas boas, né? Até quando teve um que foi muito... O publicano, eu não sei, porque eu não teria coragem de fazer a oração dele, né? Porque eu já não teria essa coragem, né? Quando o fariseu dizia, Senhor, eu jejuo, eu faço, e o publicano lá, Senhor, eu não faço igual ele, não. Ele faz tudo isso, mas eu não, mas tem misericórdia de mim. Então, a oração em secreto, Jesus talvez ensinando o publicano, você precisa orar, mas você não precisava falar na frente de todo mundo. Porque é interessante que quando Zaqueu tem uma conversa com Jesus da transformação, a conversa foi com Jesus. Senhor, não foi lá do lado de fora da casa. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Era uma oração de Zaqueu para Jesus, era uma confissão. Se eu tenho feito alguma coisa, eu vou restituir. É interessante que quando Jesus vai conversar com Pedro, depois da ressurreição, que Pedro chora, que Pedro se arrepende, eu creio que Pedro fala coisas com Jesus, uma oração. Então, irmãos, essa questão da oração em secreto tem essa questão de você poder abrir a sua alma, abrir o seu coração, confessar e você criar um momento de intimidade. É seu esse momento. E o que está faltando em nós hoje, evangelista Eliel e presbítero Irmão Sérgio? Falta muito em nós comunhão. Nós queremos orar na igreja, porque na igreja as pessoas vão me ver. Eu quero chegar cedo no culto, não é porque eu tenho aquele prazer de estar na presença do Senhor. Eu quero chegar cedo no culto para que todo mundo saiba que eu sou de oração e chego cedo no culto. E aí, para Deus não valeu nada. Infelizmente, me desculpe os senhores que vão me ouvir, para Deus não valeu nada. Para Deus seria mais interessante que você tivesse tirado um período, conversado com Ele, se preparado para ir para o culto com a alma aberta, com a alma limpa, completamente limpa, porque eu vejo quanta gente chegando na igreja, irmãos, ainda angustiado, atribulado, que talvez você tivesse sobrado o joelho em casa, conversado com o Senhor, contado para Deus as suas mazelas, ele tinha ido para o culto com a alma aliviada, pronto para adorar a Deus, porque lembrando bem, né, irmãos, nosso culto e a nossa oração começa sempre em casa. Complementando aqui a respeito das vãs repetições que você falou, existiam orações montadas, prontas, frases prontas. E essa repetição, ela não expressava mais o sentimento do homem interior. Ela era algo da boca para fora. Mecânico. Mecânico. Então, isso a gente vê não só na oração, mas até na pregação. Quando o pregador ele já repetiu tanto aquelas frases, e ele já ouviu e ele repete porque ele ouviu, que ele não expressa mais amor pela palavra. Para ele é uma matéria de estudo, é um conteúdo que ele domina. E a gente, às vezes, se sente tão pequeno, né, diante de uma oratória tão grande, mas não deveria ser assim. Porque aquilo que realmente Deus aprecia é que sai de dentro do coração, é aquilo que é a nossa sinceridade, é aquilo que eu vivo, aquilo que eu sou, sem máscara. Sem máscara. É uma entrega, entende? Então, isso é que é repreendido aqui, porque repetiam-se, Jesus disse que essa oração repetida era uma oração característica do paganismo, que por muito falar, ou de muito usar a expressão, eles entendiam que seria ouvido, mas é pela fé que eu tenho e pela sinceridade que eu me entrego. Não adianta de nada eu orar a Deus e não tocar em determinadas áreas, porque tenho vergonha. Eu aprendi, e até preguei esses dias aí a respeito disso, como a gente deve orar em que situação. Uma das situações é amargurado, como eu citei Ana. E outra situação é em pecado. Está em pecado? Tem que orar.
Tem que orar. O Salmo 51 é uma oração que virou música de alguém que estava em pecado. E ele, já no começo, ele já começa a falar: o meu pecado está sempre diante de mim. Aí eu fico dizendo para as pessoas: gente, pecou, vai orar, vai orar. Porque você vai ter que encarar Deus cedo ou tarde. Então que seja já. Não que o pecado deva ser um hábito que a gente peca, pede perdão, peca, pede perdão, ou pede perdão por antecipação. Senhor, me perdoa porque agora eu vou praticar. Então já estou pedindo perdão. Não é isso. Não é isso. O pecado agora, na nossa vida, ele é acidental. Ele não é proposital e nem habitual. E nem vício. Ele é acidental, é tropeços. São pecados, no plural. Então, a gente, mesmo que seja um pecado grave, que a gente, infelizmente, alguém peca, porque João disse, não pequeis, mas se alguém pecar, por que ele disse isso? Porque é possível que alguém peque. Ora em pecado. Ah, adulterei, mulher, o que eu faço? Ora, você vai ter que encarar Deus mês que vem, daqui um ano, então é bom que já se limpe já e peça resistência para poder permanecer fiel. E aí tem essa situação do pecado e do erro. Sim. Eu acho que é uma coisa bem distinta. São falhas, né? Pecado eu creio pela palavra que é a atitude deliberada, né? Habitual. Eu sei que não devo e acabo fazendo. E sei que a consequência vem. É chamado doloso, né? Quando há intenção. Agora, o erro é, por exemplo, eu pisei no pé do irmão Eliel. Sim. Foi um erro. Aí cabe desculpa, não perdão. Sim. Perdão é quando há um pecado. E não tem desculpa, né? Porque não. Aí eu saí do estacionamento e bati na porta do carro do fulano de tal. Cabe o quê? Não perdão. Desculpa, mas pagar a dívida. Reparar o erro. Então, às vezes nós queremos tratar de determinadas coisas como erro e na realidade é pecado. Até Jesus vai recomendar isso, né? Sim, porque eu já fazia essa divisão um pouquinho diferente, o pecado no singular, que está relacionado ao pecado, que pode ser o pecado original principalmente, e pecados no plural, que também encaixa-se essa questão do erro, né? Ótimo. Que a gente está falhando constantemente, a nossa mente falha. Você já pensou quantas coisas passam pela sua mente se Deus fosse nos punir com um tiro? Cada pensamento ruim, né? E passa, mas a gente resiste, pensa na palavra, limpa nosso coração. Bora, ora, se limpa e continua, né? Orar desesperado também, como no caso de Elias, ele orou debaixo dos zimbros. Senhor, né? Mata-me, porque eu não sou melhor que meus pais. Ele não queria se matar, ele queria que Deus matasse ele. Claro. E ele não queria morrer também, porque não. se ele quisesse morrer, ficava lá. Só ficava ali com a Jezabel, né? GG para os mais chegados, ela ia alcançar ele direitinho. E matava ele tranquilo. E Deus ouve a oração desesperada. Ouviu, porque Deus deixou ele dormir, o anjo levou ainda água e pão, comida. Ele comeu, se alimentou, bebeu água e voltou a dormir. É isso que eu digo, gente. Deus entende que nosso Salmo 103,14, ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. E Deus deixou ele dormir mais um pouco. Depois o anjo acordou e disse, vambora, segue teu caminho. Porque agora a barriguinha cheia, tinha água, tinha comida, sono, beleza. Passou o desespero. Já tinha, passou o desespero. E interessante, antes de o irmão o pastor Luciano pegar, é essa questão da oração do secreto que vai para tua intimidade com Deus, relatar tuas fraquezas. E ali tu tá exposto, né? Tu tá realmente exposto. Pode abrir o teu coração. E Jesus, que vê o que está passando, não o que tu está falando, mas vendo a sinceridade do teu coração, aí ele vai te responder. Agora, tem coisas que vão ficar sem resposta porque a resposta não está na oração, está no resultado de você entender que errou, no caso do pecado, contra o próximo. Enquanto você não ajusta as contas com o terceiro, você não recebe a resposta. Mas está na Bíblia, Mateus 18. Tu trouxeres a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai lá resolver, depois traz a tua oferta. E até Marcos 11 também fala que se estiveres orando, aí vai lá e conserta. Porque a grande questão hoje, às vezes, é a pessoa ofende o seu próximo, desacata, desmoraliza, lança mensagens que são... Exato, tudo isso na época hoje que nós vivemos, né? Que achar que pode falar o que quer, escrever o que quer e dar a opinião que quer
e aí não consegue ouvir também o que quer, né, o que os outros querem falar. Então vira aquela coisa e a pessoa não conserta. Por vezes, por exemplo, a pessoa mora numa cidade, cria todo um problema e sai daquela cidade e vai para outra cidade e deixa tudo aqui para resolver e passa um papel por cima, mas o pecado ele precisa ser tratado, né, para depois obter a resposta, porque senão, né, não sei qual é. É porque, irmãos, tempo não apaga pecado. O evangelista Iriel falou algo muito importante: tem pecado, vai orar. O presídio Sérgio pontuou algo muito importante. Problema não se foge dele. E nós temos uma dificuldade. Eu aprendi uma situação para lidar com o problema. Eu fiz um serviço, a pessoa programou, comprou material, fez tudo, mas no final ela tinha, como eu sempre trabalho, ela me dá metade para depois pagar outra metade. Então ela me deu a metade, fiz o serviço. Quando terminou, mas o que eu mais gostei foi a sinceridade. Ela me chamou e me disse: ô irmão Luciano, eu vou ser verdadeiro com o irmão ao extremo. Comprei o material, te paguei a metade, mas fui comprando, e agora eu não tenho dinheiro para te pagar a sua metade. E eu não tenho dinheiro. Não tenho para quem pedir, eu não tenho a quem recorrer, e hoje eu não tenho uma proposta ainda para te fazer. O irmão vai lá, me entrega para o pastor, o irmão vai lá, faz o que quiser. Ela era uma pessoa que era até segunda dirigente de oração. O irmão faz o que quiser comigo, mas eu não tenho como fazer. Eu falei: não, irmã. Primeira coisa que a irmã fez, a irmã já falou a verdade. Segunda coisa, que o combinado, eu não combinei nada com o pastor. Eu não conversei com o pastor para vir trabalhar para ti. Quando a irmã tiver uma proposta, a irmã me faz. Quando a irmã tiver uma proposta, a irmã me faz. Eu já tenho outro serviço para começar e lá já tenho a outra metade para pegar. Essa que vai me fazer falta. Mas a irmã está sendo honesta que não está me prometendo, não está me dando um cheque, não está me enrolando. Falei com ela, já é uma bênção. Porque alguém pega e te enrola, te dá um cheque, fala que tal dia você pode ir, você vai lá, a pessoa não está. E essa irmã me ensinou. Passado 2 meses, ela veio: ó, eu vou te fazer uma proposta, todo mês eu vou te pagar R$200. Eu falei: meu Jesus, esse negócio vai dar 15 meses. Mas, irmãos, em 15 meses, todo mês ela trazia os R$200. E ela pagou a conta. Ela pagou a conta. E o que o presbítero Irmão Sérgio pontuou algo aqui muito importante: não adiantaria ela orar para Deus resolver o problema, ela pagou a conta. Aí alguém fala: por que o irmão não perdoou ela a conta? Eu fiz a proposta também de perdoar, mas ela falou: não quero que o irmão perdoe, eu quero te pagar, porque o irmão trabalhou e eu fiz um cálculo e deu errado. Eu errei no cálculo, eu facilitei, eu fiz errado. Então nós temos, isso aqui é muito importante a gente entender o que é o pecado acidental, o que eu posso resolver. E por vezes, irmãos, nós queremos que Deus resolva as nossas coisas. E nós usamos a oração para isso. Nós queremos que Deus vá lá na frente, Deus vá costurando, Deus vá remendando certas coisas. Alguém fala: não, mas a Bíblia fala que Deus aplana os caminhos. Irmãos, Deus aplana os caminhos tortuosos. Vai crendo assim. Vai crendo que Deus é uma máquina, que Deus é um trator. Ele pode até aplanar. Mas é quando você vai ler o contexto, não é a minha vida toda atrapalhada, toda errada, que Deus vai aplanar sem que eu tome decisões. E entendendo o ensino de Jesus, que é o último tópico aqui, que já foi abordado pelo evangelista Iriel, irmãos, não é repetir. Não precisa ficar repetindo. Olha a mulher que chega para Jesus impedida, né? Porque ela não podia nem chegar. A Bíblia fala que ela era uma mulher cananeia, né? Não fala nem o nome, mas ela se prostra, né, diante do Senhor, porque quando você vai para o original, eu não gosto de usar termos, né? Mas proskeneu, é se prostrar, é adorar, né? Ela se prostra, ela adora, ela diz o seguinte: a minha filha. Ela não faz rodeio, não precisou repetir. Era uma oração sincera. A minha filha, ela está terrivelmente demoniada. Ela nem pede, ela só fala para ela está terrivelmente demoniada. Faz alguma coisa. Jesus nem dá a devida atenção.
Jesus dá, a primeira resposta que Jesus dá é uma resposta que eu, irmãos, e principalmente mais o presídio, irmão Sérgio, estão convivendo mais, mas o Sérgio ia ficar meio invocado, o evangelista ele é mais calmo, ele ia ouvir Jesus mais paciente, mas eu já ia ficar invocado. Não é lícito tirar pão dos filhos, dar aos cachorrinhos e falar, mas esse cara, poxa, eu não há necessidade de me chamar de cachorro. Né? Eu não ia aceitar a resposta. Mas ela, a fé era tanta. Foram 3 recusas. Era Né? parente do Eliel. Né? Não, mas foram 3 recusas. Primeiro ele não respondeu palavra. Depois ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas Da casa de Israel. Depois eu não posso tirar o pão dos filhos. E dar o cachorrinho. Irmãos, eu não ficaria perto dele. Eu falava, esse judeu miserável não quer me atender, não me atende, estou indo embora. Não quero nem mais saber. Mas ela fica ali, não, senhor, não tem problema. Mas ela se lançou aos pés. Né? E ela falou, não tem problema. Ela disse para ele, os cachorrinhos também comem Nós temos que aprender muito. das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, e ela ouve a resposta. Essa é a insistência que nós às vezes não temos. Não foi uma coisa, né? Ela continuou ali. Ela continua nos pés de Jesus. Irmãos, a resposta não veio hoje. Continua nos pés dele, a resposta vem. E Jesus fala com ela, vai em paz. Sua filha já está liberta. E ela chega em casa, ela faz uma pergunta para alguém, não sei quem. E para aquela pergunta, alguém fala, tal hora ela ficou boa. E ela entende, porque o texto fala que ela entende que foi aquela hora que Jesus falou com ela que a filha dela estava liberta. Só para recapitular, a questão da repetição, quando ela é uma oração montada, pronta, a repetição ela é desnecessária porque não expressa sentimento. Mas, por exemplo, a irmã que está orando para o marido ser salvo, Exatamente. ela está orando dizendo, Jesus, salva meu esposo. Amanhã, Jesus, salva meu esposo. Mas todo dia ela emprega esse entusiasmo, esse sentir. É o texto de Mateus 26, né? Mateus 26 e 44. E deixando-os de novo, Jesus foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, nesse princípio, sim, porque emprega-se sentir. Não é algo mecânico, aquele que o pastor Luciano falou, é algo expressado do sentimento da alma. E a própria intenção deles é como uma ferramenta, né? Vai orar sempre a mesma coisa, no sentido, acho que, da quantidade. Repete. Não da qualidade. Não da qualidade. Porque, claro que se você tem um problema, uma angústia no coração, um filho que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor, quer dizer, tem situações, vai estar sempre na sua mente. Isso é uma luta, então você... É claro, e Deus sabe, na realidade nós nem necessitaríamos falar nada. Qual é o salmo que diz que ainda quando nós estamos em forma, nosso 139. né? Ele já tem todo anotado. Mateus 6,8. Também. Vosso Pai Celestial sabe que necessitais antes de É o caso dos passarinhos que olham lá de cima e dizem... E Jesus usou os passarinhos para falar da solicitude dele. A grande questão é que muitos passarinhos ou pardais, né? A grande questão, logo o pardal, né? É. A grande questão nossa é a nossa fragilidade, a nossa ignorância, no bom sentido, a nossa limitação, é o fato de nós sermos tão pequenos diante da grandeza de Deus, né? E às vezes essa nossa falta de confiança e fé no Senhor, porque nós, como já falou o evangelista irmão Eliel, entregamos e buscamos, e quando estamos angustiados parece que somos os rejeitados de Deus, né? Quando estamos naquela situação parece que o nosso problema é maior que de todos os demais, né? Então vocês já tiveram a oportunidade, vamos lá orar na casa do fulano e tal, que está com câncer terminal e está em sofrimento, chega lá, a pessoa bem resolvida com Deus, acaba consolando nós que fomos consolar, né? Então, toda a questão é entender o propósito de Deus na nossa vida. Se estamos passando por determinadas situações, estamos na vontade de Deus, não há problema. Sofremos sim, não tem como não sofrer. A oração, eu creio que justamente é esse momento de abertura do teu coração, derramar a tua alma e dizer assim, obrigado, Senhor, tu me ouviu, né? Escapatória, às vezes, né? Meu, é muito, porque tu não tem para quem falar. Desistir, desânimo, e a gente decidiu mesmo que não vai mais. E aí, às vezes, numa oração dirigindo, já aconteceu comigo. Eu orando, dirigindo, eu disse, Senhor, eu estou entregue, eu não tenho mais vontade, né, isso há um tempo atrás, de fazer o que eu faço.
Mas já chegou esse ponto Já. ou não? Pensei que não, o senhor era Não, super-herói. É que vocês são o tipo de anjo, mas eu já. Só uma brincadeira, tá, irmão? Mas eu cheguei nesse ponto e realmente eu fiquei preocupado, eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha tido tanta certeza que eu ia desistir assim. Eu nunca tive. E eu fiquei preocupado, no fundo. Então eu deixei, disse, não, mas antes de decidir, eu vou entregar para o Senhor. Eu fiz a oração, entreguei. Aí Deus foi ajeitando. Sabe quando a gente sente, amor? Parece que hoje há um mover do Espírito aqui, né? Diferente. Aquela hora que a gente vê que Deus está trabalhando e Deus agiu de uma forma que eu não percebi. Quando eu me vi, eu estava animado de novo. E eu disse, eu vou continuar. Por isso que eu creio nessa mensagem da oração, Jesus não fazendo essa Pai Nosso, claro que nós vamos agora falar alguma coisinha sobre isso, mas era justamente assim, ó, entendam, né? Vocês não estão sozinhos, né? Vocês têm a quem recorrer. Foi aberto justamente uma oportunidade para que vocês recorram. Como eu recorro ao meu Pai, por muitas vezes vocês têm visto isso, quando eu sair daqui, vocês sabem como fazer. Cheguemos, né? Hebreus 4. Cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de achar graça e ser socorrido em tempo oportuno. E eu me alegro, sabe, com uma mensagem que nunca sai da minha memória, um dos versículos assim que sempre eu me agarro, é aquela: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que e orou. Tiago 5,17. Assim, eu digo assim, aquele homem que diz assim, me mata, como foi falado, né? Tava lá e de repente já desanimou, mas tu olha aquela figura lá com toda a ousadia que Deus deu, o momento em que ele, né, foi até duro, disse, ora mesmo, grita, e daqui mais um pouco vem a nossa natureza humana, porque é assim, né? Nós estamos cheios da graça, recebemos o salário do mês, estamos animados, animamos todo mundo. É o Carmelo da nossa vida. Aí daqui mais um pouco nós estamos lá debaixo do zimbro. Ai, Senhor, pobre homem que sou. Os irmãos que moram no zimbro, não é de vocês que nós estamos falando. Fica tranquilo, tá, irmãos? Nós amamos vocês. Então, fechando aqui, nós temos aqui a oração em secreto, nós temos aqui as van repetições e entendendo o ensino. Então, nós vamos para a terceira e última parte. Pois é, queridos irmãos, estamos aí já no terceiro tópico da lição, né? Vamos chegar aí no Pai Nosso, né? E agora Jesus vai não ensinar, ele vai dar não a fórmula da gente orar, uma repetição, né? Porque se ele foi contra repetir, aí alguém vai falar, mas agora ele começa a ensinar. E para os judeus, é algo completamente novo, quando ele aparece orando e usando o termo Pai Nosso. Porque a tendência era um Deus exclusivo, né? Lembrando bem que na antiga aliança, o acesso a Deus era restrito, vamos usar essa palavra. O nome era até impronunciável, né? Então não se podia falar. Então ele começa dizendo, olha, vocês agora quando orar, né, vocês vão começar a orar diferente. Pai Nosso, que está no céu. E aí vai abordar parte daquilo que nós já temos falado aos irmãos desde o começo. A oração não pode faltar. O que não pode faltar na nossa oração é o reconhecimento da posição em que Deus está. E essa questão que foi abordada aqui no começo, que eu fui guardando para o final, né, para não ficar repetindo, a questão da reverência, não é se de joelho, não é se curvado, não é se deitado, não se sentado. Ou se de frente para o púlpito, ou se de costas para o púlpito, ou se virado para Jerusalém. Mas quando eu me dirijo como esse pai, com esse respeito, eu ainda sou criado do tempo que a gente, para sair de casa, lá em Minas Gerais, tinha muito esse hábito, benção, pai. Então você baixava até o tom de voz para tomar benção, tomava quando saía, quando chegava, falava com muito respeito. E aí esse é o primeiro ensinamento que Jesus quer dar aos seus discípulos e àqueles que o cercavam. Olha, você precisa falar com Deus com reverência. Você, quando for falar com ele, primeiro reconheça, ele é seu pai.
Depois que você reconhecer que ele é seu pai, reconheça quem ele é. Ele é senhor da sua vida, ele é soberano. Reconheça primeiro quem ele é. É muito importante pontuar isso, porque o filho, ele sempre vai olhar o pai como um superior. Então, o que é a tendência teológica moderna hoje da teologia liberal? É divinizar o homem e humanizar Deus. Então, correto. porque daí você vai colocar a divindade no nível da humanidade, para satisfazer o nosso ego de estar no controle. Nós gostamos de controlar, só que Deus, ele não é uma matéria que a gente possa controlar. Deus é Pai. Quando Jesus, ele traz esse, como diz o pastor Luciano aqui, não é uma oração a ser repetida diariamente, é uma oração a ser seguida como modelo. A gente segue o molde. Os judeus nem ousavam falar o nome de Deus. Quando Jesus disse que era filho, eles pegaram pedras para o apedrejar em João 6. E disseram, tu és samaritano, estás endemoniado. Mas aí Jesus, ele estava falando da realidade da sua natureza. Quando ele diz em João 17, foi um escândalo. Eu e o Pai somos um, não é? E agora ele está chamando os discípulos a uma intimidade de orar para Deus no sentido de chamá-lo de Pai e dizer, esse Pai é nosso. A gente deve chegar com intimidade. Algo que é inédito. Jesus está fazendo um lançamento aqui, né? Zero bala. Uma nova maneira de se chegar a Deus. Tá aí o sumo sacerdote. Esquece isso aí, esquece. Pai nosso. E essa figura do nosso, não é o meu. Isso, sem entrar para o individualismo, como você falou aqui em off. Aqui. É porque é um perigo essa questão de divinizar o homem e humanizar Deus. É algo corriqueiro. Que por isso os hinos são sempre voltados aos seres humanos. Pode ver, né? Autoajuda, levanta o teu ego, às vezes estimula a vingança. Então, já está sempre nessa mesma linha. E aqui vai o segundo ponto, santificado seja o teu nome, justamente na reverência a Deus. Sim. Não que nós vamos santificar o nome de Deus, mas vamos reverenciar e dar a devida honra que compete a Deus. Porque nós não podemos, por vezes, para tentar ser acessível a mensagem para as pessoas, nós podemos incorrer do erro de banalizar, de tratar Deus como uma figura muito fora do contexto. É uma preocupação. Deus é nosso Pai, mas por vezes você vê as mensagens tratar Deus como o cara. Eu não queria ser detalhista, né? Mas você vê que até a palavra tem se tornado, às vezes, fora de contexto no sentido de temor. Porque quando eu vou, a psicologia ela vai tratar também disso, quando eu vou trazer uma repreensão ao meu filho, ou uma palavra de incentivo, e se eu estiver sempre rindo, a pessoa não leva a sério. Parece que a mensagem não tem o mesmo impacto no sentido interno. E por isso você vê hoje as pessoas utilizando a Bíblia e a plateia mais ri do que reverencia. Né? Os espetáculos. Né? Mas é engraçado, mas é uma forma diferente, cômica. Até que ponto nós podemos levar a mensagem não para o temor, mas sim para a satisfação? Aí você sai aliviado de tanto que riu, dói até a barriga. Qual é o propósito da mensagem? É nos alegrar ou confrontar com... Entreter, às vezes. Exato. E é interessante, irmãos, que esse ensinamento de Jesus não podemos esquecer. A acessibilidade que nós temos ao Pai, não podemos ser petulantes, né? Não podemos perder respeito. Essa é uma questão fundamental. O que está tentando a teologia moderna está trazendo? Você tem acessibilidade e essa acessibilidade você adentra o reino de qualquer maneira. Irmãos, e é mentira. E pede o que quiser. Né? E não é verdade. E não é verdade. Você tem acessibilidade, mas essa acessibilidade é respeitando, porque, irmãos, algo inegociável. A santidade de Deus, ela é inegociável. Ele não negocia. A gente vai ficar esfregando a lâmpada, né? Então não adianta. E não resolve. Então, quer dizer, Pai nosso, santificado. Então reconheça, ele é nosso Pai. Respeite ele é soberano, ele continua sendo Senhor. Agora, eu tenho acesso a ele,
E quando eu entendo isso pela sua bondade, que é o que nós costumamos entender, essa reverência que o presbítero Sérgio tornou a abordar aqui, aí quando eu me aproximo dele, entendendo, ele é meu Pai, eu me aproximo com essa reverência, eu reconheço aquela santidade, aí Deus se sente bem, porque ele entende que eu reconheci tudo aquilo não com aquele medo, porque temer a Deus não é ter medo daquele Deus que vai me jogar no inferno, vai quebrar minha perna, botar fogo na minha casa, porque tinha muito esse medo, né? E aí, irmãos, também está errado. Não é esse Deus que nós estamos pregando. Não, é temor ao Senhor mesmo. O que é temer a Deus? É respeitar a Deus por amor. E isso está faltando no nosso meio. Eu tenho que me aproximar. Ele é meu Pai, eu respeito a sua santidade. Aí quando Deus olha e vê que isso é algo que está dentro de mim, eu achava bonito, irmãos, eu até não vou negar, achava bonito quando as pessoas mais antigas, eu via muitas pessoas quando você ia entregar um folheto ou falava o nome de Deus, as pessoas estavam de chapéu, eles tiravam o chapéu ou levantavam o chapéu em respeito quando você falava só o nome de Deus. E hoje nós vemos por vezes que nos nossos hinos agora, você... Aí houve até uma discussão agora há pouco tempo, querem incluir você como você não tem nada a ver com o Senhor, mas eu vou continuar chamando Deus de Senhor, Ele é Senhor, Ele tem que ser respeitado, Ele tem que ser honrado, e Deus precisa sentir que essa honra é algo real da minha parte, é algo sincero. Ele precisa sentir isso, e eu não posso esquecer, irmãos, que Ele me vê como eu sou. Ele me vê. Presbítero Irmão Sérgio não está me vendo como eu sou. Evangelista Eliel não me vê como eu sou. Agora ele nos vê como nós somos. Como Elias, nós somos. né? Elias não é Isaías. Quando ele tem a visão de Deus, a reação. Ai de mim. Mas antes ele falava, né? Ai dos que se levantam de madrugada e se embebezam até a tarde. Então por isso que quando você está se referindo à palavra de Deus, quando passa para esse lado do entretenimento, do lado psicológico, emotivo, desvirtua, você segue o caminho, mas não é o temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? A continuação da oração modelo diz, venha a nós o teu reino. Então é como se eu dissesse assim, ó, Senhor, vem reinar em mim. Exato. Domina a minha vida. Não é a minha palavra que vai determinar o que Deus vai fazer, como aquele irmão chegou para um pastor presbiteriano, me dizia assim, pastor, o senhor tem que tomar posse dessa cura, pastor. O pastor com dor de cabeça. E aí o pastor disse, meu filho, eu já fiz de tudo, já tomei posse, mas não adianta. Mas o senhor tem que decretar que o senhor não aceita essa enfermidade. Tá bom, meu filho, vou decretar. Daí passou umas 2, 3 horas, foi lá, e aí, pastor, melhorou? Melhorei. Não falei que o senhor ia melhorar? O que o senhor fez? Decretou, né? Eu disse, não, tomei 2 Neosaldina. É verdade. Ah, mas o senhor não pode fazer. O pastor percebeu que ele estava de óculos, daquele bem fundo de garrafa, assim. Daí disse assim, tá, meu filho, você não falou para mim decretar? Por que você não decreta aí esse astigmatismo, essa miopia aí, para isso ir embora também? Quer dizer, é tentar o a pessoa Senhor, às vezes quer usar a palavra própria para tentar manipular. Mas vir o reino de Deus é Deus reinando em nós. Você sabe quais são as leis desse reino que é para vir em nós? Né? Esse princípio do reino é que coloca Deus no seu lugar de majestade, de trono, de dominação, de equidade, né? Que é um reino que não tem fim e ao mesmo tempo é um Deus amoroso para o quebrantado e humilde de coração. Então esse mesmo Deus é o Pai nosso, mas que eu não devo assemelhá-lo a qualquer coisa. Só porque tem um texto lá, acho que é Salmo 84 ou Salmo 89, eu não me lembro o texto, que diz, vós sois deuses, com D minúsculo. Mas ali a gente sabe muito bem que o contexto está relacionado aos juízes que julgavam o povo naquele tempo, que tinham o poder de decisão sobre quem deveria ser morto, por isso que no caso de adultério, no caso de incesto e assim por diante, haviam várias maneiras, em várias situações em que o homem morria apedrejado, era a pena capital. Então os juízes julgavam, e aí eles são chamados de deuses, como se eles exercessem essa autoridade. Mas em momento algum a Bíblia diz que nós, seres humanos, vamos atingir um aperfeiçoamento e virarmos uma espécie de divindade. Isso é história de carochinha. Então, devemos dar a Deus aquilo que é de Deus, né? A honra, a glória, a majestade. Imagine nós diante do presidente da República, né? Todo o ritual. Por mais que ele seja uma figura simples hoje, né? Mas eu vejo a figura do Papa
aonde chega nas nações, tem todo um protocolo a ser seguido, é uma roupa adequada, não se conversa de qualquer maneira, até os presidentes das nações se sentam de forma diferente, não há essa... E nós, por vezes, com esse advento da modernidade, tem tratado Deus como uma figura muito humana, realmente humana. Eu me assusto, assim, às vezes, porque as pessoas relatam um texto sagrado que tem todo aquele fundo espiritual e transformam ele numa história que você fica assim, como se fosse natural. E as orações, às vezes, são muito humanas e ousadas, né? Uma irmã orou e disse, Jesus, eu quero, te vira porque tu não é quadrado. Exatamente assim ela orou. E você acha que não, mas é comum, é comum. E nós devemos correr o texto sagrado, e a segunda etapa, saindo dali, vai falar sobre o pão nosso. Porque quando nós pecamos, né, na figura de Adão, começa aí a busca pela subsistência. No Jardim do Éden tinha lá o pomar, né? A comida ia estar lá. Sempre tinha, mas a partir do pecado, há essa luta, né? Será que o emprego meu vai durar até o final do ano? Será que eu não vou ficar doente? Então, essa ansiedade nossa quanto ao sustento do nosso corpo, da nossa vida material. Então, Jesus ele vai ensinar, faz aí, basta cada dia o seu mal. Tem um ditado que diz, rico não é quem mais tem, rico é quem menos precisa. E quanto mais insatisfeito... e uma outra coisa, Eclesiastes 5:10. Um dia um irmão disse assim, a Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca terá em abundância. Eu disse, sério, onde é que está isso? Não, tá na Bíblia, eu já vi. Eu disse, não, a Bíblia não diz que quem ama o dinheiro nunca terá em abundância, mas diz assim, quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Então a pessoa nunca vai estar tranquila como as aves que não plantam, não colhem, como os lírios, né, que não tecem e não fiam, mas Deus veste a erva, Deus alimenta as aves. E aí o complemento vai dizer, mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, né, que são aquelas que estão relacionadas que eu já vi gente falando errado esse versículo, e as demais coisas, e as outras coisas serão acrescentadas, e a Bíblia só fala estas, que é um indicativo do que está no contexto, é roupa e comida. A gente acha que vai ficar rico porque serve a Deus, porque Deus tem que pagar minhas contas. Não, não é isso, quem vai pagar sou eu. Deus vai me abençoar, me abrir a porta, me dar saúde, né, vai me dar uma família estruturada, e o mais a gente vai fazer nossa parte, correr atrás. O grande objetivo nosso na Terra seria viver uma vida de comunhão a ponto de Deus nos satisfazer em todas as nossas necessidades, né? E é interessante, irmãos, que aqui as nossas necessidades, que é o tópico que nós estamos tratando, se nós pararmos para observar, Deus não nos dá tudo o que queremos, mas o necessário Ele não tem nos deixado faltar. Isso nenhum de nós podemos reclamar. A questão está naquilo que o evangelista irmão Eliel falou. Essas demais coisas, como as pessoas acrescentam as coisas à Bíblia, aos textos sagrados, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então as demais coisas é por minha conta. Claro. Aí alguém fala assim, mas isso é fé. Também não é fé, irmãos. Isso é pensamento positivo. Isso é uma loucura, você pode crer, eu não estou te incentivando a crer. Mas, na verdade, o que Jesus estava, ou o que ele prometeu ali, e eu vou além. O apóstolo Paulo depois vai confirmar. Tendo vós o que comer. Paulo Timóteo. Ele vai falar a Timóteo, tendo vós o que comer, o que vestir, estejais com isto contentes. Depois o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, ousemos com confiança dizer, o Senhor é o meu ajudador. Então, irmãos, nós precisamos entender que as necessidades que o Senhor vai suprir são necessidades e nós somos, muito de reclamar. Nós temos as nossas dificuldades que nós queremos que Deus resolva, mas aí eu vou voltar no que o presbítero Sérgio falou aqui, pão nosso. Eu quero que Deus resolva o meu problema. Mas se eu der uma olhada hoje lá para Moçambique, eu tenho problema? Você está com algum problema hoje? E o pão é nosso, quer dizer que o pão é grande, dá para dividir, né? Você tem um problema hoje, se você olha para Moçambique, você tem problema hoje? Não. Com o que aconteceu lá, né? Se nós demos uma olhada aqui na Venezuela, nós temos algum problema hoje?
Nós que estamos aqui, se nós demos só uma olhadinha aqui no Nordeste brasileiro, nós estamos com algum problema hoje? Então, irmãos, nós precisamos entender que as condições nos impostas para pertencermos a esse reino, quando nós chamamos, porque nós oramos, e nós chamamos, venha a nós o teu reino. E quando nós olhamos para Jesus, um dia Jesus fala com os discípulos, a multidão está com fome. Dá-lhes de comer. É o reino, olha o reino manifestando aí. E os discípulos falam, não tem como. Nem se nós tivéssemos 200 denários aqui. Esse é o Filipe, né? Já falando, se nós tivéssemos Bom de 200, matemática. não ia dar para comprar pão para toda essa gente. Não, mas eles não podem voltar para casa com fome, porque a Bíblia diz que Jesus olha para eles. Jesus se move de compaixão, porque viu aquela gente acompanhando Jesus o dia todo com fome, ia voltar para casa, caminhar. Como é que a gente ia caminhar com fome, com crianças, mulheres e tudo? E é interessante que esse menino conseguiu viver o reino. Porque ele podia dizer, me desculpa, Felipe, mas você já avisou para ele que não tem dinheiro, não já? Eu vim preparado, a multidão que viesse, mas esse menino entendeu o reino. Pode levar. Porque era um milagre inédito. Ele era um menino. Ele não tinha obrigação de crer. E nem foi contado, né? Porque contaram 5.000 homens, nem mulheres. Nem criança foi contado. E interessante é como é nosso, né? Ele entendeu. Ele entendeu Não a era mensagem dele, do reino. não era E hoje o dele. que nós temos hoje? Meu carro, meu salário, meu dinheiro, minha casa, minha bênção, meu milagre, minha prosperidade, minha conta no banco, meu. Eu quero que Deus olhe, mas o meu. Meu ministério. Ah, não, eu tenho o meu dom, né? O meu dom. Deus me deu um dom aí que é. E aí, o meu dom é usado tal hora, 23 horas, o meu dom vai estar manifesto na live. Me acompanha lá que eu tenho a mensagem para te entregar. Olha, irmãos, cuidado com isso, que as coisas de Deus. Eu sei que alguns irmãos ficam assustados, né? Alguns me mandam mensagem depois, mas irmãos, não é assim. Alguém me mandou uma mensagem e disse: Pastor Luciano, eu agora estou em dúvida. Eu falei: não, irmão, não fique em dúvida, fique com a verdade. Deus não vai falar com você pela live, Deus não tem um horário específico para falar, Ele vai falar com você pela palavra, pela verdade, porque o pão é nosso, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é diferente. Jesus chegou a dizer até, depois o apóstolo Paulo vai dizer mais, né? O meu reino não é comida e bebida. Eu aprendi, quando eu casei, rápido eu aprendi que o dinheiro não era mais meu, era nosso. Porque quando você casa, não é mais seu. Obrigado a partilhar, né? Então, nesse casamento com o Evangelho, a dor do meu próximo tem que tocar em mim. É a diferença de compaixão e pena. Eu posso sentir pena, só que a pena é um sentimento só. É aquela, E a ela compaixão- passa. qual é aquela, A qual é, compaixão não, a compaixão é a ação de você fazer alguma coisa. qual é aquela do comprometimento e da... vou dar bem um exemplo assim. Você pega o porco, no caso, e ele se compromete, né? Quando ele morre, o bacon tem uma relação, agora eu não consigo lembrar, mas o comprometido, não, a galinha e o porco. Então, a galinha, ela contribui. Todo dia ela gera um ovo, vamos supor. Sim, Agora o porco não, ele tem que morrer. ele tem que morrer. Então, para você estar comprometido, você tem que estar junto. Não é só contribuir, né? Você tem que estar junto. Então, muitas vezes nós queremos para nós, mas sabe assim, às vezes eu faço assim, a questão do dízimo, né? Eu vou lá fazer a minha compra, deu R$600. Às vezes eu podia pensar assim, eu vou tirar R$60 de comida, comprar R$60 de comida e dar para alguém. O dízimo da compra seria. Da compra, né? É claro que você daria mais, porque daí 60 fica ridículo. Você vai comprar, São vai as ser, coisinhas. R$60, você acaba então, aí já não está mais no limite, né? Você já está sendo liberal. A generosidade. Aí você está aprendendo o Ó, o reino. evangelho. É o reino, é o reino. Esse menino foi generoso. E a gente Ele se deu encaixar- tudo, ele não deu 10. Aquela mulher do vaso de alabastro, né? Ela vai lá, ela quebra, né? Um perfume de um salário de um ano. Já pensou? E Jesus alguém até vai criticar. Ai, Jesus faz uma reclamação, porque Jesus ali reclama. Cheguei aqui, você não me saudou, você não me deu um osso, Quem não lavou meus reclamou pés. não tinha feito uma boa colheita. Não tinha feito nada. Então, irmãos, é muito interessante que no reino é tudo nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso e as ofensas é E o nossas. reino também é nosso. E as dívidas, ali a gente tem que entender, a versão corrigida traz perdoar as nossas dívidas, tem muita gente que leva para o lado da dívida financeira.
E até usa isso, ô irmão, não tem que me perdoar a dívida, né? Não pude pagar, o irmão perdoa e eu não pago mais. Só que ali a palavra, ela está complementando a ofensa. A dívida que eu tenho é aquilo que eu fiz que lhe magoou. E aí eu tenho que pedir perdão e pedir perdão a Deus do jeito que eu perdoei, né? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Aí nós vamos entrar na questão do Mateus 18, capítulo do perdão. Nós pegarmos lá a parábola do perdão incompassível e tal, né? Nós não vamos entrar aqui porque ela é um pouco longa, mas é importante que a gente pense a respeito disso. A gente não deve, né, de maneira alguma, assumir uma responsabilidade que a gente não pode pagar. Ah, eu estou aqui, mas de repente eu decidi entrar no financiamento. Planeja, Jesus diz, ninguém vai para uma guerra sem fazer cálculo se eu vou conseguir derrotar com tantos soldados. Ninguém vai construir uma torre sem sentar e fazer orçamento primeiro. Aí a gente faz essa análise, né, para a gente não magoar ninguém nessa questão e depois querer usar esse versículo aqui. Porque aqui é ofensa, né? E não podemos ofender ninguém também. Se ofender, só pedir perdão. E o irmão perdoa. Meu Deus, tem gente que não perdoa. Eu já vi gente dizer assim, ó, eu vou pro inferno, mas eu não te perdoo. E você já deve ter ouvido essa expressão. E o sermão, aliás, a oração está dizendo. Tomara que não seja você, né? Às vezes a gente tá vendo a pessoa tá orando uma oração do Pai Nosso e não percebe. A oração ensina a perdoar. O Mandela, Nelson Mandela, que foi presidente depois da África, né? Ele disse que por vários anos, ele na prisão, ele ouviu os soldados fazendo a oração. Pai Nosso, santificado seja teu nome, perdoa. E ele ali passando, no caso, uma injustiça, sendo aprisionado, e eles cristãos, quer dizer, é fácil você, no caso, se acostumar a fazer essa... É o que Jesus fala, é uma coisa mecânica, já não há um raciocínio, não é um culto racional, é simplesmente uma ladainha, né? Sempre a mesma coisa. Então, aí passa a não ter mais funcionalidade. Não tem mais funcionalidade. E o último tópico vai falar sobre o livramento dos perigos, que se... falta tempo, né? Vai falar sobre livra-nos do mal. Não nos deixei cair em tentação. Aí com o menino, a mãe disse pra ele, o que tu tem mais mal? Mais medo. Mais medo, desculpa. Eu tenho medo do malamém. Do malamém. A oração sempre termina, me livrai do malamém. Malamém. Não nos deixei cair em tentação. Isso vai para Tiago, acho que né? Quando fala, ninguém é tentado, senão quando é engodado e atraído pela sua própria concupiscência, né? Sim. Então a tentação tem esse viés, né? Esse lado do desejo da carne, diferente da aprovação, como nós sempre falamos, né? A aprovação provém de Deus para que você seja realce o que há dentro de você. Exatamente. E, irmãos, e lembrando que essa tentação que as pessoas oram nesse contexto, que é o que alguém pensa, né? Não me deixe cair em tentação. Aí quando a pessoa, voltando naquilo que já foi tratado, cai em pecado, aí ele fala, Deus não me guardou. Deus me deixou cair. Deus me deixou cair. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Essa questão é Deus nos livrando dos perigos diários. Porque na questão do pecado, eu vou ter que aprender a lidar, a ser espiritual, a tal ponto de conseguir vencer. Porque meus outros irmãos venceram. Mesmo que a Bíblia vai dizer que Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou e fogo do céu caiu, mas tantos outros homens na palavra, na Bíblia, eu achei aqui hoje top uma colocação do evangelista Eliel. Abraão procurou um recurso com Agar. Jacó procurou com mais 3. Mas Isaac procurou no Senhor, tendo o mesmo direito. Ele procurou no Senhor o recurso. Enquanto o Senhor não respondeu, ele procurou no Senhor o recurso. Então nós entendemos, irmãos, que nós, se quisermos e crermos, e aí pode essa parte de livra-nos do mal aqui, aí o Senhor vai intervir, mas o Senhor vai intervir quando o Senhor vê que eu estou fazendo a minha parte. Que eu não estou indo. Eu acho muito interessante, evangelista Eliel e presbítero Sérgio, é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que estão flertando com o pecado. Eu vou tentar para ver se eu perco. Eu vou ver até onde eu consigo ir.
Depois eu volto. Depois eu oro, depois eu vou, quem sabe eu nem perco. Às vezes eu sou resistente. E aí, irmãos, com pecado não dá para brincar. Principalmente se envolve o sexo oposto. Né? Não dá, irmãos, não brinca não, porque você vai cair. É porque nós temos os nossos hormônios, né? Meu Deus, eu digo sempre que o hormônio não fica crente. Tá? Não, ele não converte. Não. E graças a Deus, né? E uma coisa interessante, nós, nessa do sexo oposto, ouça mais a sua esposa, né? Elas têm uma sensibilidade. Tem uma sensibilidade. Você está ouvindo aí, está vendo nós aqui, ó. Dê ouvido à tua esposa. Se ela disser assim, ó, querido, cuida, aquela mulher tal, não, é só brincadeira. Cuida. E elas têm esse lado muito bom, né? Então nós temos que cuidar da aparência até do mal. Então você que tem acompanhado aí, nós já estamos avançando no horário, queremos que você perceba, isso aqui não vai conseguir exaurir todo o tema, não vai conseguir, né, extrair tudo que tem. Então, mas tem o suficiente para nós crescermos na graça e no conhecimento da verdade. A Bíblia diz, né? Fugir da prostituição. Não enfrenta. Tá? Não. O diabo você pode resistir. Pode resistir, mas primeiro se sujeitar a Deus. Se você for mas a mulher aí, você não resiste, não. A prostituição, meu amigo, Você pode. tem que Ou a mulher fugir. ou o homem, se for o lado contrário também, né? E é Se for do interessante. mesmo sexo, também Tem tem que fugir. Ô, irmãos, e lembrando tudo que foi falado aqui. Porque eu já vi pessoas que sofrem muito com essa tendência homossexual, precisa orar muito. E é difícil. Meu Deus, É imagina dificílimo. as pessoas que a gente já tentou ajudar. E não é fácil. Ó, irmãos, e lembrando tudo que foi Sem falado, preconceito. Claro. a oração vai terminar dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para Ele sempre. fala duas vezes no Né? na mesma oração. Termina a oração com ele no trono e nós como servo aqui debaixo. Continuando filhos e ele é nosso Pai. Aleluia. Então agradecemos, fiquem todos na paz do Senhor.